Fala rapaziada, hoje eu fiz esse vídeo para explicar para vocês os 5 pilares da minha adaptação aqui nos Estados Unidos e também explicar como que você pode começar a construir esses pilares hoje mesmo aí no Brasil para fazer com que a sua adaptação seja das melhores. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Ian Gomberg e eu tô chegando, tá? Eu sou estudante atleta, já vivo aqui tem mais de 5 anos e eu sou orgulhoso demais de dizer que eu cheguei aqui sozinho, sem ajuda de empresa nenhuma, tá? Eu não gastei R$ 1 com uma empresa de intercâmbio esportivo e eu afirmo pra você que é muito possível você conseguir o mesmo, tá? Empresas de intercâmbio esportivo tá ficando pra trás. Você hoje consegue conquistar essa oportunidade da sua casa, com o seu conhecimento, com a sua disciplina, de uma forma até melhor do que se você usasse uma empresa de intercâmbio esportivo por 2 motivos. Você não vai estar gastando milhares de reais e você vai estar tomando controle da tua história, você vai estar decidindo, tomando as suas próprias decisões, né, para onde que você vai. Você não vai estar limitado, né, ao networking ali daquela empresa de intercâmbio esportivo da sua região. E se você está começando agora, fica ligado na minha, porque eu ajudo os jovens a conquistarem o mesmo. Eu sou prova viva de que isso é possível. Eu sou o único estudante atleta hoje que chegou aqui sozinho, sem empresa de intercâmbio esportivo, e também o único estudante atleta que nunca jogou futebol de base na vida e jogou no mais alto nível do país. Também tenho muito orgulho disso. A maioria dos estudantes atletas que falam sobre o assunto hoje ou jogaram profissional ou jogaram futebol de base. Então, se você não tem essa experiência toda, fica ligado na minha, porque você vai se identificar um pouquinho mais com a minha história e vai, né, ver assim que é possível também pra gente como você. E fazer esse vídeo hoje porque eu vejo muita gente perguntando, né, como que foi a sua adaptação, o que foi difícil e o que foi fácil. E refletindo sobre o assunto e pensando, né, como que foi a minha jornada, eu consegui meio que dividir, né, esse assunto de adaptação em 5 pilares principais. Foram os pilares que eu considero, né, responsáveis pela minha adaptação, porque eu tive uma adaptação muito boa, assim. Até arrisco dizer que foi uma adaptação muito fácil e natural, mas não é assim para todo mundo. Então, novamente, foi a minha experiência, tá? Eu vi muita gente que não conseguiu se adaptar e acabou indo embora pro Brasil, desistiram do sonho, porque é assim difícil, dependendo do lugar que você vai, logicamente. Isso vai também depender. Se você for para um lugar muito frio, vai ser mais difícil. Se você for para um lugar onde a cultura é mais diferente ainda da onde você mora, vai ser mais difícil ainda. Então, refletindo sobre esses 5 pilares, né? Eu não tinha noção nenhuma desses pilares, eu não sabia nada antes de eu me mudar para os Estados Unidos, não tinha muito nessa questão na internet, as pessoas falando sobre o assunto como a gente tem hoje. Então eu fui meio que desenvolvendo esses pilares meio que de forma natural, né? Eu não tinha essa expertise, esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas então, os 5 pilares sólidos, né, que eu tive, que fizeram com que a minha adaptação fosse das melhores possíveis entre todos os brasileiros, né, que eu tive convívio aqui nos Estados Unidos, posso te afirmar que desses 5 pilares, existem 3 deles que você pode começar a construir aí hoje mesmo do Brasil, para fazer com que a sua experiência aqui nos Estados Unidos seja das melhores e também fazer com que evite, né, que você acabe desistindo do seu sonho porque você não conseguiu se adaptar. Realmente é muito triste, eu vi acontecer de perto com amigos meus que não conseguiram se adaptar ao frio, à comida, à cultura, né, e acabaram desistindo do sonho, perderam bolsa de estudo, o que não é legal porque ninguém quer desistir do sonho, né? Ninguém quer deixar um sonho desse tão grande para trás, e também acabaram deixando de conquistar uma oportunidade de se formarem aqui nos Estados Unidos, de conseguirem uma formação acadêmica, que a gente sabe que ainda é muito pesada e muito respeitada aí no Brasil. E você começar a construir esses pilares aí do Brasil já desde hoje, chegar aqui nos Estados Unidos já gigante, sabendo muito mais do que os outros estudantes internacionais e também à frente de muita gente. Mas aí falando, né, dividindo isso tudo em 5 pilares, eu já afirmo aqui que um desses pilares foi assim o mais fraco e que fez essa base, né, um pouco mais fraca, mas mesmo assim, tendo 4 pilares muito fortes, né, um desses pilares, sendo um pouco mais fraco, acabou não fazendo tanta diferença. Ainda assim, acabei tendo uma adaptação muito tranquila, assim, no meu ponto de vista, né? Primeiro pilar, né, falando aqui do pilar mais fraco, pilar
do lugar, da região que você vai morar. No meu caso, eu fui morar no meio oeste dos Estados Unidos, no estado do Iowa, né, que é um estado muito rural, não tem montanha nenhuma, é um estado completamente flat, né, que a gente chama, não tem montanha, é só plantação de milho para todos os lugares. Você pode literalmente dirigir, né, 20 horas para cada direção e você só vai ver plantação de milho, plantação de soja. Ou seja, muito diferente do que eu estava acostumado, né, nos meus 20 primeiros anos de vida. Ali eu cresci no Rio de Janeiro, no Brasil, então estava acostumado com montanha, com a praia, com um clima muito quente, enfim. E aí nesse estado que eu fui morar, né, era um estado muito, muito frio. Eu cheguei a pegar temperaturas de menos 30 graus no termômetro, com a sensação térmica aí batendo menos 50 em alguns casos. E isso foi muito complicado. No começo, assim, foi muito chocante. Nunca tinha visto neve na minha vida. O máximo de frio que eu tinha pego era o frio do Rio de Janeiro, da Serra de Petrópolis, Teresópolis, né? Ali aos 15, 16, 17 graus. Fora isso, eu tava sempre acostumado ao calor da praia do Rio de Janeiro. Essa parte realmente foi muito, muito pesada, muito complicada. Era a primeira semana, quando chegou a neve, né? A minha primeira vez vendo neve. Foi algo assim fascinante, eu fiquei chocado, era muito legal fazer guerra de neve, né, fazer aqueles bonecos de neve na rua, com aquele nariz de cenoura, né, que você vê em filme. Mas depois da primeira semana, você começa a enlouquecer um pouco, você não aguenta mais aquilo, você já quer aquele calor de volta. Então, a questão do lugar foi muito complicado para mim no começo. Mas o segundo pilar foi o pilar que fez esse primeiro lugar, né, da região que eu morei, melhor, facilitou muito a minha adaptação em relação ao lugar, que foram as pessoas que eu encontrei no meu caminho, né? Pessoas que você encontra no seu caminho durante seu intercâmbio esportivo. Cara, é difícil colocar em número, mas se eu pudesse eu colocaria aí 90% da sua adaptação. Porque as pessoas, né, que você tem convivência, que você vê no seu dia a dia, fazem assim uma diferença gigantesca. São os seus companheiros de time, as pessoas que você vai, né, depender para se relacionar, passar o dia a dia, se você tiver algum problema, né, se você tiver passando por algum tipo de depressão, algo dessa forma, você vai precisar ter pessoas ali do seu lado, né, que vão te dar o suporte que você precisa. Pra você ter uma ideia, nos meus 2 primeiros anos aqui nos Estados Unidos, tive muito contato com brasileiros, né, na minha universidade. Nós éramos mais ou menos 15 brasileiros vivendo na mesma universidade e era um campus pequeno, uma escola muito pequena, então a gente estava ali sempre muito grudado. E apesar do lugar ter sido muito ruim, né, de viver ali, se a gente está falando sem montanha, muita neve, enfim, as pessoas fizeram com que a minha adaptação nesse lugar, nesse estado que eu vivi, fosse muito mais fácil. Depois de 2 anos eu transferi para um outro estado. E apesar de ter sido um estado, né, eu fui do estado de Iowa para o estado do Oregon, foi um estado muito rural, para um estado com montanhas, cachoeiras, rios, lagos. Mesmo assim, a minha adaptação no Oregon foi muito mais difícil, porque então a minha adaptação com meus companheiros de time, né, na cidade, foi tudo muito mais complicado, porque eu acabei sentindo falta, né, desse calor nosso que a gente tem, esse calor humano que a gente tem. Em Iowa eu estava acostumado a chegar no treino, zoando todo mundo, abraçando, apertando mão, né, fazendo uma farra danada. E aí eu me mudei pro Oregon e não tinha mais isso. Não se abraçava de manhã antes do treino. Então isso fez uma falta danada muito grande. As pessoas, né, esse segundo pilar acabou sendo um pouco mais complicado. E apesar de eu já viver nos Estados Unidos por mais de 2 anos, eu acabei indo de uma adaptação muito boa para uma adaptação um pouco mais complicada. Mas, eventualmente eu me adaptei e acabei também passando essa minha cultura, esse meu jeito de ser para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, da mesma forma que as pessoas ao seu redor vão te afetar, você também vai afetar as pessoas ao seu redor. Então, muito da sua adaptação vem também desse terceiro pilar que eu ia entrar agora, que é a mentalidade, né? Se você tem essa mentalidade positiva para cima, você entender que você não precisa ser refém da cultura local, que você pode também afetar a cultura local com o seu jeito de ser, com as suas brincadeiras, com o seu sorriso. Se você tem essa mentalidade, a sua adaptação vai ser muito mais fácil. Foi isso que aconteceu comigo, né? Depois de eu ter transferido para o estado do Oregon. Apesar daquele choque inicial ter sido muito frio, as pessoas não se abraçavam, a gente mal se falava nos treinos, eu consegui colocar isso para fora
E eu transformei os meus companheiros de time nas pessoas que eu sempre queria ter ao meu redor, que eram pessoas brincalhonas, pessoas que me abraçavam, que faziam graça comigo, que fazem, né, a sua adaptação ser muito mais fácil. Isso faz uma diferença gigantesca. Então, fique atento a esse terceiro pilar, que é a sua mentalidade. Mas não só em relação às pessoas, também em relação a tudo, né? Tudo que você tá vendo de novo, uma comida nova, cultura diferente. Às vezes você não sabe como interagir, se você abraça, aperta a mão, que tem muito disso, né? As pessoas apertam a mão todo sério. No Brasil eu tava acostumado a chegar e abraçar meus amigos, entendeu? Até mesmo no estado do Iowa eu tava acostumado a abraçar todo mundo. E chegando aqui no estado do Oregon, aquela coisa um pouco mais fria, o mundo aperta a mão inicialmente, né? Uma coisa assim um pouco mais distante que você não sabe muito bem como interagir. Então você tem que ter essa mentalidade positiva e também uma mentalidade vencedora. Isso eu falo muito, né? Eu tô sempre batendo nessa tecla da mentalidade vencedora. E para você ter essa mentalidade vencedora, você tem que trabalhar demais o seu desenvolvimento pessoal. Você tem que entender como a sua mente funciona, como seus pensamentos funcionam. Você tem que entender os seus traumas, os seus medos, né? As suas fobias. Você tem que entender tudo isso. Tem que entender como as suas janelas da sua mente funcionam, coisa que você jamais vai aprender na escola, você jamais vai aprender fora desse canal aqui, porque é a única pessoa que fala sobre isso. Janelas traumáticas, né, da sua mente são coisas que vão fazer uma diferença gigantesca na sua adaptação. Então, a mentalidade vencedora é o terceiro pilar. O quarto pilar, tá, que também são todos muito importantes, não tem um ser mais importante que o outro, é o seu suporte. Né? Aqui a gente tem uma expressão que a gente chama de support system, que é seu sistema de suporte. E no meu caso, foi a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus avós, as pessoas que estavam sempre ali comigo nesse processo, apesar de estarem longe, apesar de estarem no Brasil, foram pessoas que estavam sempre ali, né? Sempre fazendo chamada de vídeo, sempre me chamando no WhatsApp, me apoiaram muito financeiramente também no início da minha jornada. Até hoje me apoiam demais, né, emocionalmente, tudo. Então o seu sistema de suporte vai fazer uma diferença gigantesca. Mas isso não é somente a sua família, não é somente no Brasil. Você também vai ter que criar um sistema de suporte aqui nos Estados Unidos. Você vai ter que selecionar umas pessoas, uma, duas ou três pessoas que vão te oferecer esse suporte, na maioria das vezes, um suporte emocional, que é muito necessário aqui nos Estados Unidos, tá? Rodeie-se de pessoas que vão te oferecer esse suporte, que vão fazer com que esse seu pilar, esse quarto pilar, seja forte, porque ele é um dos mais importantes e sem ele também fica bem difícil. Eu vi muita gente abandonar o sonho, voltar para o Brasil no meio do caminho, porque não conseguiram criar esse tipo de suporte e acabaram tendo muita dificuldade emocional, porque é uma jornada muito dura, não é fácil, tá? É literalmente matar um leão por dia. O quinto pilar, que também fez uma diferença gigantesca quando eu me comparo assim com outros brasileiros que eu tive contato. Como eu falei, eu vivi com 15 brasileiros nos meus 2 primeiros anos. É a língua, tá? Eu cheguei já nos Estados Unidos já falando o inglês um pouco mais legal. Eu já entendia tudo que era me falado. Então nas aulas eu tive uma facilidade maior. Eu consegui criar uma relação com outras pessoas na faculdade fora do seu time, algo que os estudantes atletas brasileiros fazem muito. Eles se fecham, tá, no time, se fecham nos companheiros de equipe, acabam não criando relações fora da equipe, fora do time, que são muito importantes. O seu networking aqui nos Estados Unidos acho que uma das coisas mais valiosas que você tem que construir quando você está vivendo aqui, certo? E quanto mais você fala inglês, quanto mais você consegue se comunicar, melhor, mais você vai criar esse networking. E eu não falo, quando eu falo falar inglês, eu não tô me referindo, né, a falar aquele inglês meia boca, né, aquele inglês mais ou menos que você, né, consegue falar algumas coisinhas com sotaque super pesado. Eu digo falar inglês de uma forma que você entende a cultura, que você entende como as pessoas se relacionam, que você entende, né, como se expressar, como expressar seus sentimentos, as suas ideias. Porque dessa forma você consegue criar amizades, você consegue criar relacionamentos de uma forma muito mais natural, muito simples, né? Se você é um nativo, você consegue se conectar com aquela cultura de uma forma muito mais fácil. Agora, se você é um estrangeiro, uma pessoa que não sabe nada daquela cultura, que você mal
consegue se comunicar, você não vai conseguir criar relacionamentos. É algo assim muito simples. Aí quando você chega falando um inglês diferenciado, um inglês sem sotaque, você já não é colocado aquele rótulo de estrangeiro, né? Porque quando você tem esse sotaque pesado, que você não consegue se comunicar, as pessoas automaticamente colocam um rótulo como estrangeiro. É algo até subconsciente às vezes, que as pessoas podem acabar não abrindo uma porta que eles estariam mais inclinados a abrir se você fosse um nativo, né? Muito simples. Quem que é um estranho dentro da tua casa, né? Ninguém. Mesma coisa nessa área, beleza? E novamente, galera, a adaptação aqui nos Estados Unidos é algo muito, muito único, tá? No máximo, né, falar pra vocês como que foi a minha experiência, um pouquinho ali superficial, e também relatar esses 5 pilares que foram suporte, lugar, mentalidade, as pessoas e a língua. Vou falar para vocês sobre os 3 pilares que você podem começar a construir aí hoje mesmo. A língua é um deles. A língua, dê valor ao inglês, entenda a importância de falar inglês. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre os 6 motivos que você deve falar inglês antes de sair dos Estados Unidos. Eu tô falando um inglês legal, tá? Que você estuda, que você sabe, que você consegue se comunicar, e não aquele inglês que você estudou ali rapidinho só para fazer a prova do TOEFL, tá? Fale inglês, aprenda a língua. Saiba como as pessoas aqui se comunicam, isso faz uma diferença gigantesca. As pessoas, tá? Muito importante que você entenda isso. E o que eu aconselho, como que você pode começar a construir esse pilar aí hoje mesmo, é você sair da sua zona de conforto, é você buscar pessoas aí mesmo na área que você mora, que você não tem um relacionamento. Crie novos relacionamentos, relacione-se com pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você e tenham interesses diferentes, porque é o que você vai encontrar aqui nos Estados Unidos, você vai passar por isso. Então, quanto antes você começar a construir esse tipo de pilar, mais fácil vai ser a sua adaptação aqui nos Estados Unidos. É algo também muito óbvio de entender. Terceiro pilar que você deve começar a construir hoje mesmo é a sua mentalidade vencedora. Quanto mais forte você tá aqui em cima, quanto mais você entende como a sua mente funciona, como você se comporta em determinadas situações, né? O que te traumatiza, o que te dá medo, né? Como que você reage em certas situações, tudo isso vai fazer com que a sua adaptação aqui seja muito mais fácil, porque você vai estar lidando com isso diariamente, pessoas diferentes, a comida, língua, situação constrangedora que você não vai conseguir se comunicar, vai se sentir travado, você vai ter muita vergonha às vezes de se relacionar com as pessoas, de sair da sua zona de conforto. Então comece a praticar isso hoje mesmo. Aí do Brasil vai fazer uma diferença gigantesca se você começar a construir esse pilar, esses 3 pilares, né, que eu mencionei agora. Se você começar a construí-los hoje mesmo, você vai ter muito mais facilidade na sua adaptação aqui nos Estados Unidos. Mas, novamente, isso vai de caso para caso. É muito difícil você dar uma regra, você generalizar esse assunto, porque os Estados Unidos, como eu falei no começo, os Estados Unidos é um país gigantesco. Literalmente 50 Estados Unidos dentro de um Estados Unidos, porque cada estado literalmente funciona como um país diferente. Cada estado tem as suas próprias leis. Cada estado tem a sua própria cultura. Isso vai depender de caso, para qual estado você for, para qual universidade você for. Às vezes você está num estado que tem uma cultura X, mas você está numa universidade cristã que tem uma cultura Y. Vai depender, né, da sua situação e vai ser única e exclusiva sua. Mas construa esses 3 pilares hoje mesmo aí no Brasil. Fique ligado para mais conteúdo. Inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho, comenta, dá o like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas que também estão buscando o mesmo sonho que você. Compartilha com seus amigos que também estão buscando o mesmo sonho, porque foi um conteúdo de muito valor. Mas fala sobre, porque, novamente, ninguém teve a experiência que eu tive nos Estados Unidos, é a minha única e exclusiva, e ninguém tem o conhecimento, ninguém é igual a eu, certo? Eu sou único. Então, como eu falei antes, acompanhe o máximo de pessoas possíveis que estão falando sobre esse assunto agora, beleza? Então fica ligado no canal, se inscreve, dá o like, compartilha e tamo junto, vamos pra cima, vamos conquistar esse sonho junto, galera!